que eu vou fazer? Eu tenho aqui na minha mão 2 disquetes, que são os instaladores do Yamaha, que é o drive da placa de som. Está compactado. Então, como eu estou utilizando o drive disquete, aqui não tem CD-ROM, e detalhe também, né, o MS-DOS na época não reconhecia USB, que nem existia. Então, o que eu fiz? Eu tive que compactar. Então, vou mostrar para vocês aqui a descompactação e depois vou também mostrar a compactação. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou instalar, estou aqui com os 2 disquetes, como que eu vou instalar a placa de som. Não está nem numerado, porque eu vou formatar aí depois, se eu ficar riscando. Mas eu tenho aqui os 2 disquetes com o instalador do Yamaha, ele não coube um disquete só, então eu tive que compactar. Então, primeiramente, eu vou criar uma pasta MD, drive de som. Não, vamos botar MD teste, pronto, fica mais fácil, CD teste. Pronto, essa pasta aqui está vazia, e eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui o arg .exe está no segundo disco. Então, dois pontos, dir, e eu tenho o comando arg.exe aí. Então, vou copiar ele, tudo.exe, isso aqui é um coringa, o tudo substitui qualquer nome, então qualquer nome antes do exe vai copiar, para ser que é a pasta que está aberta. Pronto, C, dois pontos, voltei para a pasta, está aí o executável. Esse arg ele tem uma série de comandos, está em inglês, mas ele diz que o arg-a ele adiciona arquivos dentro de um compactado, o D deleta um arquivo específico, o E extrai, o F, ele tem um monte de funções, mas o que eu estou mais acostumado a utilizar é o A, qual é o outro? O X, que é também para descompactar, e o Y, menos Y, no caso, ele não faz pergunta, ele assume que todas, yes para todas as questões. Então, eu poderia usar outros comandos, mas eu vou utilizar o quê? Um comando para descompactar e depois eu vou usar um comando para compactar. A diferença é que, se você digitar arg, a e o nome do arquivo, então vamos supor que eu tenho arquivos aqui dentro para compactar. Então, arg a, asterisco, ponto asterisco, que são todos arquivos para teste. Então eu vou estar criando um arquivo compactado com o nome de teste, com todos os arquivos que estão na pasta. Ele não foi. Acho que eu errei a ordem, arg-a, teste. Agora sim. Pronto, criei um teste.arg. Então eu poderia ter feito o comando dessa forma, arg-a, teste, asterisco, ponto, tudo. Ou se eu quiser, só um específico. Agora se eu quiser descompactar, arg-e, teste. Aí ele pergunta, você quer substituir? Esse arquivo já existe, você quer substituir? Se substitui. Pronto. Ou não, ele simplesmente não faria. Então, se eu digitar apenas arg-a, ele compacta tudo em um único arquivo. Em um único arquivo. E quando descompacta, ele descompacta apenas um único arquivo. Então, eu vou dar aqui del, tudo.arg, que eu não quero mexer com esse arquivo. Pronto. Agora eu tenho duas formas de descompactar esse disquete. Esse aqui é o número 2. Eu vou colocar o número 1. Então está aqui o número 1. Se você tiver pouco espaço, eu pensei até em colocar um outro drive aqui para utilizar apenas disquetes. Então eu usaria um disquete para dar o boot e outro disquete para mexer com os arquivos. Mas vamos supor que o seu disco tem pouco espaço. Esse aqui é o primeiro, são 2 arquivos. Então eu peguei e compactei vários arquivos em apenas 2 arquivos. Porque eu dividi em pedaços do tamanho do disquete, existe um comando. Então, eu estou em C, tem duas formas, ou eu copio os arquivos antes de fazer a descompactação e faço direto, eu vou fazer dos dois modos, ou eu faço copiando direto do disquete. Então, eu vou fazer aqui, arg x, por que x? Porque o arg-a e o arg-a é para adicionar arquivo comum, apenas um arquivo comum, inteiro, sem partir, e arg-x é para descompactar. O arg-e também. Eu vou usar arg-x, porque o arg-x é mais usado para descompactar arquivos divididos. Então eu vou fazer o quê? Arg-x de a dois ponto barra. Na verdade eu vou fazer isso aqui, ó, arg-x menos y quer dizer o quê? Não vai perguntar nada. Na verdade vai ter que perguntar, porque está no disquete, eu não tenho os 2 arquivos aqui, mas vamos ver o que ele vai fazer. Arg-x menos y, a dois ponto, tudo.arg. Note que se eu usar esse comando aqui, ele vai descompactar apenas um arquivo, mesmo que você tenha 10.
Então eu tenho que fazer "-y", menos "vv", 1440, que é o tamanho que o arquivo foi compactado, a_, tudo.arg. Ele vai usar tudo.arg somente para iniciar, ele vai pedir a sequência. Então, se eu não souber o nome, boto tudo.arg, que note que o primeiro aqui, a RJ, e ele vai pedir o segundo, porque ele vai entender que esse arquivo não é sozinho, que esse arquivo é uma sequência. Então, antes de copiar, para não ocupar espaço, eu vou descompactar direto o disquete para essa parte. Vamos ver se vai funcionar o comando. Pronto, começou. Ele está descompactando, deu um erro. Esse erro provavelmente é um erro de leitura. Então eu vou trocar. Eu tenho uma segunda cópia aqui. Eu fui malandro. Vamos ver se... Eu vou dar um Ctrl C e novamente vou digitar o comando. Pronto. Então aí vai descompactar aqui. Agora eu posso ter errado o quê? Porque eu preciso dizer aonde que eu quero. Então, eu poderia colocar aqui C2./teste. Por quê? Eu estou mandando descompactar, mas eu não disse onde estou descompactando. Então ele pode estar tentando descompactar dentro do próprio disquete. Inclusive está protegido por conta gravação. Então, se eu quiser, nessa parte que eu estou, eu boto apenas um pontinho. É um coringa. Então, argx-imvv 1440 de A, tudo.arj aqui. Então ele vai jogar nessa parte. Vamos ver se vai funcionar. Ele deu um erro ainda. Então, eu posso ter errado alguma coisa. Vamos lá. Faz tempo que eu não uso esses comandos. Deixa eu tirar esse "-y" aqui. argx-vv 1440 de A, tudo.arj. Ponto. Pronto. Tirei o "-y". Tá dando um erro ainda. Erro crítico de device. Erro crítico de device. O que eu estou errando? argx 1440, tá errado aqui. É 1440, não 1400. argx-vv 1440, A2.barra, tudo.ar. Eu acho que foi esse o erro, o comando tá errado. Pronto. Repetir o mesmo comando, então argx-vv 1440, tirei o "-y" porque não vai fazer diferença, que vai pedir mesmo o disquete. E o ponto para dizer que está vindo para cá. Vamos ver. Está dando erro ainda. Extraindo crítico device erro. Erro crítico de disco. Por que será? A2. Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente agora. Arg. Note que agora eu estou na origem. Então na origem. Estou na origem, é onde está o arquivo. Vou fazer agora para lá. argx-vv 1440. Tudo.arg para C. Então ele vai jogar dentro da pasta teste, porque quando eu boto C sem um barra, quer dizer que é a pasta que está aberta. Vamos ver se agora vai. Foi. O comando, alguma coisa estava errada no comando. Então eu fiz aqui na origem, eu dei o mesmo comando. Né? Não sei o que pode estar errado, talvez eu tenha que digitar o comando antes. Mas eu fiz o comando antes. Não sei, está funcionando. Eu vou tentar de outra forma. Mas o comando é esse, só que agora eu estou na origem. O comando é assim: arg x descompact, os arquivos compactados com essa configuração, 1440, o nome do arquivo que eu quero descompactar e o local. Então, como eu estava no destino, alguma coisa eu errei aqui na sequência de comandos. Mas agora está indo. Note que eu estou descompactando. Geralmente eu copio. Não descompacto dessa forma, mas é uma forma de você economizar espaço na época, né? Hoje isso é irrelevante. Então ele está descompactando e quando acabar o arquivo e amarra.arj, ele vai pedir a sequência. Então ele vai pedir o próximo arquivo para poder descompactar todos os arquivos que estão no disquete. Essa é a forma mais lenta, mas é a forma mais utilizada na época, porque espaço em disco era raro você ter muito espaço em disco, então você copiar os dois disquetes para dentro do HD para depois descompactar, você estava ocupando o dobro do espaço. E agora, eu descompactando diretamente no disquete, eu estou usando apenas o espaço equivalente ao arquivo. Então é a forma que a gente fazia. Agora ele já deve pedir, esses são os outros arquivos, ele descompactou um só, que era grande, agora está descompactando os outros, e vai pedir a sequência.
Quando o disco dá esse barulhinho, dá a impressão até que vai dar erro de leitura, mas é um som característico do leitor de disquete. Quem usou aí sabe disso. Ele faz o movimento de um carrinho ali, para frente e para trás. Resfriado, tempinho dá uma mudada, resfria. Coincidentemente tem um setup Y.XL ali, mas é coincidência. São coisas diferentes. Então estou mostrando para vocês, vão ser duas situações aqui. O compactador ARG, descompactando e compactando, e a instalação do som e amarra com disquete. Não estou usando CD-ROM. Note que eu peguei o arquivo, logicamente, que estava no CD-ROM e compactei ele para o disquete. É o que eu vou mostrar para vocês como eu fiz. E agora estou descompactando para dentro do HD do DX2 66 MHz. Note que eu estou utilizando ele como eu utilizava na época, só que o espaço que eu tenho hoje e o monitor é muito superior da época. Na época, o gabinete não era nem esse, era um gabinete, eu não tenho nenhum igual, mas era outro gabinete. E não, o monitor é monocromático, 14 polegadas, e o HD era 170 MB, foi o primeiro computador, 170 MB, não é giga não. E aqui eu tenho agora um HD de 40 GB particionado em 4 partições de 2 GB. Então, a performance desse computador aqui, não porque a performance é a mesma, mas os recursos são melhores, eu tenho mais espaço e tenho um monitor colorido. Ele pediu agora o segundo disquete, ó. Insira o próximo disquete, pressione Y para ler. Então, trocando, disco 2, e vou bater Y, que seria o menos Y. Como é disquete, ele ia pedir o disquete, ele ia dar um erro. Ele ia dar um erro porque ele ia tentar ler o mesmo disquete. Erro crítico. Erro crítico. Erro crítico. Vamos trocar aqui. Será que eu botei um erro? Não, é o mesmo. Ele deu um erro. Ele deu um erro. Então, aí você vai dizer, caramba, perdeu tempo ali, o A01 ali, tá ali. Mas aí agora eu vou fazer do modo menos sacrificante. Menos sacrificante. Note que já tem os arquivos aí dentro. Eu vou proteger a trib mais R ARG.exe. Eu acho que é esse comando, para ele ficar protegido. A trib mais R ARG.exe. Esse é um comando que protege o arquivo, está protegido, a trib. Isso é da MS-DOS. Tá vendo? Ele mostrou aqui, ó, o ARG está com atributo protegido. Então eu vou deletar todos, tudo. Aí ele tem que sobrar acesso não permitido. Eu acho que todos estão protegidos. Então eu vou botar aqui a trib menos R de... Vamos ver o atrib agora como é que está. Agora estão todos protegidos. Naquela hora ele estava protegido. Então eu vou agora a trib mais R ARG.exe. Pronto, agora apenas a trib, ou melhor, apenas o... Caramba, o teclado está com as teclinhas duras. Trib. Note que agora o ARG.rj está protegido. Eu vou del todos agora, del tudo. Aí vai apagar todos, menos o atrib. Certo? Olha que legal. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar, copy de A2 ponto, barra, tudo. Então, eu vou copiar todos os arquivos. O ARG já tem, ele vai dizer que já tem, eu vou ignorar. Então, eu estou copiando o segundo pedaço. Então, note que agora eu vou fazer do modo mais fácil, porque deu erro num disco, eu vou ter que repetir o processo. Tem que começar pelo primeiro de novo, para depois ir para o segundo. Aí no segundo do erro, tem que repetir novamente. Então, eu estou copiando os dois arquivos para dentro da pasta. Então, esse é o modo mais rápido. Na época também eu fazia assim. Então, eu raramente eu descompactava direto ou compactava direto no disquete. Eu fazia tudo dentro da pasta e depois jogava o disquete. Se desse erro, eu repetia. Imagina, você fazendo uma trib do Duke Nukem, tu pega 12 disquetes. Então você fazendo a trib, quando chegar no 4, dá erro de disquete. Aí se der uma zebra, ele anula o comando. Aí você tem que começar do primeiro. Então para evitar isso,
eu fazia direto na pasta. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. O barulhinho típico. Gosto de fazer com a tela. Aqui você está vendo que o computador é de verdade, não é nenhuma emulação. Depois vou botar o monitor LCD, porque eu gravo a tela do LCD, não vai ficar cintilando assim. O Arge já tem, não vou. Não, pronto, só copiou o primeiro. Agora eu vou copiar o segundo. Vou botar um dir em A aqui para poder saber se é o correto. Dir de A. Esse aí é o que eu quero. Então copy de A, /, é porque eu estou com duas cópias aqui, então para não repetir a cópia do mesmo arquivo. Pronto, esse 1456 é basicamente o tamanho total do disquete. Então se o disquete tiver com defeito de leitura, você não consegue utilizar. Então, entre as caixas que eu comprei, consegui alguns disquetes com qualidade, qualidade não, né, com situação de novo, né, porque todos têm a mesma qualidade, porém alguns dão um erro de setor por conta da idade. Barulhinho da cópia. Eu não cronometrei, mas deve demorar um tempinho. Depois eu vou mostrar na tela aí quanto tempo demorou para copiar um disquete. Vou cronometrar para vocês verem. Já deve ter passado de 1 minuto. Imagina, 12 disquetes. Era isso aí. Vou copiar 12 disquetes. Bom, enfim, liberado aqui os 2 disquetes. Eu fiz 2 cópias. E agora eu tenho aqui dentro os 2 disquetes. Note que o primeiro tem um tamanho quase total do disquete e o segundo um pouco menor. Então ele o tamanho de 2 disquetes. O Rei Leão cabe em 3 disquetes. Depois eu vou mostrar a compactação do Rei Leão, como é que eu fiz. Então vamos lá. Eu vou descompactar ARGX. Olha só a diferença. -Y, -VV, 1440. Eu vou fazer do modo errado primeiro. ARGX. Tudo.arg. Olha como é que ele vai fazer. Ele vai descompactar. Quando chegar no final, ele não vai pedir o disquete. Ó, ele vai simplesmente parar. Parou. Por quê? Porque ele não entendeu. Continue o próximo volume. Mas ele não entendeu o comando. Então eu tenho que fazer o quê? ARGX -Y -VV. Eu botei -y porque ele vai perguntar, inclusive, se eu quero substituir todos os arquivos. Eu não quero que ele me pergunte. -VV, 1440, tudo.arg. Vocês vão ver que agora ele vai fazer diferente. Ele vai pular para o segundo sem perguntar, mas ele vai entender. Então, -VV 1440, eu estou dizendo para ele que o arquivo tem uma sequência de disco. Pronto, já pulou. Você vê que ignorou os iniciais, porque já tinha. Já pulou para o segundo sem perguntar. Aí, pronto. Ele achou 16 erros porque ele disse que 16 arquivos já tinham. Mas, como eu falei, vou criar uma outra pasta aqui, MD, teste 2. E vou fazer agora, copy, tudo.ar, tudo, para teste 2. Olha que legal. Eu disse para ele para copiar todos os arquivos, qualquer nome antes do ponto, e todos que tenham a letra A e qualquer coisa depois. Eles são coringas, que a gente podia utilizar, era mais rápido. Tá aí, agora eu vou fazer aqui ARGX -Y, agora posso abusar porque tem espaço à vontade. -VV, 1440, tudo.arg. Como ele vai seguir, ele vai entender que tem a sequência, pronto. Agora não tem erro porque não tem arquivos compactados. Os erros que ele acusou é porque já tinha arquivos, e ele não copiou arquivos que já possuía. Agora está fazendo. Ó, pronto, pulou para o segundo, bem rápido. Viram? Então, ó, 8 arquivos, foram 17 no primeiro, com 8, são 25 arquivos no total. Vou voltar para a pasta anterior, cd. E agora eu vou executar o instalador.
De tudo.exe, eu vejo apenas os executáveis. Note que eu tenho arg.exe, que é o executável compactador. Se utiliza ainda até hoje .com também, existe arquivo com extensão .com. Então exe e .com são executáveis do MS-DOS.